já pensou em viajar para fora do Brasil? Hoje a gente vai entender sobre curiosidades a respeito de Malta. Eu vou bater papo via Skype com a Bruna Maier, que é guia de turismo e vai falar com a gente sobre esse assunto. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados sempre através das redes sociais. Você pode participar ligando pra gente no 0 operadora 11 3337 5886 enquanto o programa acontece, ou como eu falei das redes sociais, pode por lá enviar sua pergunta, mandar o seu comentário sobre o assunto ou sugerir um tema pra gente, viu? O Instagram @jaquestefano e a fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Através de qualquer uma dessas redes você participa, interage, deixa seu recado para nós, tá? A gente vai começar o programa no bate-papo via Skype com a Bruna Maier, que é guia de turismo em Malta e vai falar com a gente sobre as curiosidades sobre Malta, sobre a ilha. A gente vai entender mais agora com ela. Tudo bem, Bruna? Olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Bruna Maier, sou conhecida como uma brasileira em Malta. Moro aqui há mais de 10 anos, tenho uma paixão por esse lugar e é um lugar de história, de curiosidade, de mistério também, então é algo assim que cada dia a gente pode descobrir algo a mais. Você mora aí, Bruna? Aqui na ilha de Malta. Eu moro aqui, isso. Há quanto tempo? Eu tenho 3 filhos daqui. Uma é brasileira, na verdade eu sou mãe de 4. Uma é brasileira nata e os outros 3 nasceram aqui. Quantos anos você tá aí, então? 10 anos. 10 anos. Por que você escolheu ir para Malta? Ixi, é uma longa história. Quando tudo iniciou lá atrás, 10 anos atrás, que eu vim para cá, eu estava em busca de um lugar seguro, um lugar que fosse gostoso para morar, um lugar que tivesse uma qualidade de vida muito boa para minha filha nessa época. Ela era pequenininha, eu só tinha ela, eu era mais nova, mas eu queria um lugar seguro, eu queria tentar uma vida nova. E daí, quando eu cheguei aqui na ilha, já viajei por outros lugares, como Catar, Líbano, Dinamarca, do norte do Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que a segurança era muito boa, que o ensino era muito bom, que a saúde funcionava, que é uma cidade pequena, sabe? Como se fosse uma cidade pequena do nosso país, aí, do nosso país brasileiro. Então, foi isso que me chamou a atenção. E aí, aos pouquinhos, eu pensei, eu acho que aqui é o lugar que eu posso dar uma qualidade de vida para minha filha. Claro que daí foi o decorrer do tempo, eu vi que ela não aprendia só o português dentro de casa, mas ela também passou a aprender outros idiomas, né? Quando ela saía para a escola, então ela aprendeu o inglês, ela aprendeu o maltês, hoje ela convive com outras nacionalidades, como também espanhol, italiano, francês, África, né? Então, assim, é uma mistura muito grande aqui. E Malta, por incrível que pareça, né? A gente já tem toda uma história. Aqui a gente começa pela terceira era do gelo, para você ter uma noção de onde que a gente existe aqui dentro dessa ilha. Então, a Malta ela já passou pela terceira era do gelo, então ela vem toda aquela parte de mistério, com os templos, né, que hoje a gente pode admirar aquelas pedras megalíticas, né, que são enormes, sem saber o que aconteceu, porque realmente não existe nenhum relato dessa época, mas a gente tem muita história. Assim também como toda a parte da arquitetura, a parte da cultura mediterrânea, a parte da culinária mediterrânea, a parte de quantos estrangeiros, tudo que já aconteceu aqui em Malta. Essa ilha, ela é uma ilha onde a gente pode dizer que foi um marco para a gente, né? Porque foi aqui onde foi conquistada, foi onde foi vencido, né, a guerra do cristianismo, na época, quando foi em Jerusalém, né, que aconteceu em Jerusalém com os cavaleiros da Ordem de São João. Eles vieram para Malta e foi aqui em Malta que eles venceram os árabes na época. Tanto que Malta, hoje, ela possui 2 bandeiras. Uma bandeira que é a bandeira oficial do país e a segunda bandeira que é o marco do cristianismo. Porque foi daí, então, que o cristianismo realmente tomou... começou a ter força, né?
Então, Malta é um dos pontos mais principais. Aqui também foi onde Paulo naufragou. Então, a gente tem uma ilha dedicada a ele. E é muito legal isso. Olha que sensacional. Eu fico imaginando, Bruna, quando eu vejo essas imagens, ou quando eu falo com pessoas de outros países, para mim especificamente que sou cristã, quando a gente começa a identificar um pouco, seja do que a gente leu na Bíblia ou nos livros que contam as histórias de homens de Deus, e a gente começa a falar, foi aqui isso, foi ali aquilo, isso é extremamente enriquecedor, né? Então, aqui é muito legal também, porque assim, quando eu cheguei aqui, eu escutei uma palavra chamada gigantia. Aqui existe um templo chamado Gigantia. E aí eu fiquei, meu Deus, mas por que será que é esse templo Gigantia? Na época eu não ia, eu trabalhava com a área de turismo, trabalhava com estudantes, e era algo assim que, na minha santa ignorância da época, novinha, eu dizia, eu não vou admirar um templo, né? Até que iniciou a minha paixão dentro do turismo e eu comecei a bater perna dentro da ilha como turista, para poder apresentar, não só apresentar como uma profissional, mas apresentar com amor e carinho, porque eu adoro, né, o que eu faço, eu amo aquilo que eu faço. Então eu fui nesse templo chamado Gigantia. E quando eu cheguei lá, eu entendi. Porque se a gente passou pela terceira era da Era do Gelo, né, terceira era do gelo mundial, existem relatos que Malta era coligada com a Sicília e a África. Então, após isso, a gente acabou se desunindo. Só que isso também é relatado dentro da Bíblia. Então, quando você chega nesse templo, você vê pedras gigantes. E por que será gigantes? Aqui na ilha tem muito relato que hoje eles dizem que como se fosse um mito. Mas se a gente for olhar na história, porque eu sempre comparo, né, a história, toda a pré-história, toda a história, com aquilo que a gente tem no nosso Antigo Testamento, porque eu vou pelo nosso Antigo Testamento, né, para parar as histórias. Então, assim, ali está relatado. Eu tenho, até no meu canal mesmo, eu tenho um lugar que eu fui aqui, que existe uma mini ilha, né, que Malta é um arquipélago formado por 5 ilhas. Então, é Comino, Lulagon, Malta, Gozo e Fiufla. Fiufla é uma ilha que a gente não pode ir. A gente pode fazer passeio por volta, porque ela tem bombas da época do Império Britânico aqui na ilha. Eles bombardeavam essa ilha. Então eles estão tentando cultivar a flora, né, os animais marinhos, etc. E tal. Então não pode habitar essa ilha, não pode ficar nessa ilha. Então passeio em volta dessa ilha de barco. E aí, quando eu fui nesse lugar que se chama Matluba, o nome desse lugar, a história desse lugar é que vivia uma senhora lá, só que existiam muitos malvados em volta. Então teve um gigante que chegou para proteger essa senhora, como se fosse um anjo, e ele arrancou essa vila de homens maus com a mão. E se você vê, assim, quando eu subo o drone, você vê que parece que é a mão dele mesmo, do gigante, que arrancou aquele pedaço de terra e ele jogou onde é a Fiufla. Então, esse é um mito que eles falam. Mas se a gente for analisar dentro da história, tem ação, tem um porquê, tem muito mais conteúdo quando você vai lá. Então, assim, existem muitos lugares de milagres aqui, muitos lugares de coisas surreais que acontecerem e até hoje a gente não sabe por quê, né? E é um lugar onde existe muita fé também, sofrimento. Então, é muito legal começar a entender Você vai falando, Bruno, e a gente vai vendo aí seu olho brilhar. E aí eu queria saber algumas curiosidades. Vamos destrinchar algumas curiosidades, começando pelo clima. Quando a gente fala da Europa, a gente aqui no Brasil imagina geralmente o inverno. Eu tenho falado bastante com o pessoal de Portugal aqui via Skype, eles já me disseram que tá calor nessa época do ano e que Portugal, ontem eu tava conversando, foi ontem, né? Foi essa semana que eu conversei com a esposa de um pastor de Portugal e ela tava falando, olha, da Europa aqui, por mais que seja muito frio, é o frio menos intenso. Foi quarta-feira que eu conversei com ela. E aí eu queria que você contasse para nós como é que é o clima em Malta durante o ano. Então, no verão agora, junho, julho, junho não muito, mas julho, agosto é o de fritar ovo no asfalto.
de suar na sombra. Sensação térmica de 50 graus, Uau. porque é úmido, né? A gente se sente legume no vapor. Hoje mesmo foi um dia super intenso, assim, que você se sente até mole, assim, né? É o dia de praia, relaxar na praia. Mas daí o inverno, quando começa a baixa temporada, que é... Vamos falar sobre a primavera e o outono, né? Que são mais ou menos as duas estações. Daqui não é um lugar que chove muito, não é um lugar que faz frio intenso, menos de 10 graus, por exemplo, sensação 0 graus. Não tem isso. A gente vai quentinho, né? Aquele ar do inverno, mas nada que a gente se agasalhar, não tem neve. Então, consideravelmente, somos um dos melhores lugares assim da Europa, com um clima mais ameno e quase que tropical. Agora, outra coisa, a gente gostaria de saber com o que as pessoas mais trabalham aí. É um lugar muito turístico, o que as pessoas fazem? Tem empresas? Conta para nós. Então, se a gente for falar da nossa parte assim de estrangeiros, não só falantes da língua portuguesa, seja qual, da onde esteja, né, mas de outras nacionalidades também que migram para Malta. Membros da União Europeia ou quem tem a dupla nacionalidade, lógico que se torna muito mais fácil a partir do momento que você entra dentro da Europa, não só em Malta. Mas aí, assim, muita coisa mudou, né? Malta, ela sobrevive do turismo e nesse exato momento nós dependemos de outros países para poder acontecer o nosso turismo. Então a gente depende da União Europeia liberar os outros países para daí então a gente também começar a aceitar outras nacionalidades. O país sim está aberto para quem é europeu, né? Tem quem tem o passaporte, para quem tomou as vacinas que são autorizadas e aprovadas pela União Europeia, que se eu não me engano é a Pfizer e a de uma dose, acho que é a Janssen, talvez? Janssen. Isso. E aí, com esse certificado, tá podendo liberar. Caso contrário, os europeus, eles precisam fazer um teste de PCR, né, para poder entrar sem ter a quarentena. Caso for fora da União Europeia, né, países de terceiro mundo, como Brasil, África e outras nacionalidades, é necessário sim fazer quarentena de 14 dias, cujo qual o mínimo que irá gastar é de mais ou menos 1.500 euros de estadia. Então, é praticamente obrigatório. Mudou muita coisa. Mas, para quem quer tentar algo novo, aqui as empresas de Forex e Gaming são as que são mais fortes no mercado. Também habilidade. E, se eu não me engano, agora parece que está surgindo umas vagas em questão de arquitetura, em questão da parte de construção, sabe, de engenheiros. Mas ainda não é algo assim muito aberto. Enfermeiros também, que já são aprovados bastante, com bastante experiência. Essa quarentena tem que ser feita onde? Então, vamos imaginar que agora, para o fim do ano, a gente sabe que aqui muitos brasileiros, por exemplo, tomaram Coronavac e a gente sabe que tem uma certa burocracia para entrar em alguns países. Então, vamos pensar que na Europa ainda não é aceita. A gente não sabe como vai estar até o final do ano, mas vamos imaginar que a situação continue a mesma e a pessoa tenha que cumprir a quarentena. Ela fica onde? Ela pode ficar hospedada em um hotel? Vai ter acesso a quê? Como é que é essa quarentena? A quarentena é obrigatória em um dos hotéis que o governo vai te especificar. Então, você não pode escolher onde você vai ficar. Se é obrigatório, né, ficar nesses hotéis. Que, no caso, agora eles estão usando o Hotel Corinthians, se eu não me engano, Marina Corinthians, que é um dos hotéis 5 estrelas aqui. Então, não é algo assim que a gente pode evitar, porque é obrigatório. E também não é algo muito barato, né? E as coisas que mais mudou para esse ano aqui, né? O turista mesmo, para turismo, conhecer o país, para vir visitar, eu acho que eu aconselho a vir. Eu acho que pro ano que vem as coisas vão abrir, vão muito melhor. Para a partir do próximo mês, agora de agosto, quem tomou de novo, as vacinas que foram autorizadas pela União Europeia, sem ser a Coronavac, porque a Coronavac ainda está
tem gente que aprova, tem gente que não aprova, tem país certo, e tá aquela confusãozinha, né? Então, mas as escolas de inglês já liberaram. Malta é um dos melhores lugares, é o destino praticamente perfeito para você aprender a língua inglesa, né? Aqui, o idioma aqui no país. Então, e é também um dos países mais baratos da União Europeia para você ser comparado à Holanda. Então, eu acho que como pelos estudantes agora a vir, os adultos, e aí a gente vai começar a parte do turismo mesmo, né, com grupos, com outras agências de turismo, com clientes individuais, enfim, mas ainda está meio complicado ainda, vou te esconder. Ô, Bruna, conta pra gente um pouco da culinária, a tal culinária mediterrânea que a gente ouve muito falar. O que é a culinária mediterrânea? O que a gente encontra de culinária aí em Malta? Conta pra nós. Então, a culinária é paladar, né? Cada um tem um sabor, né? Eu adoro a comida deles aqui, não tenho muito o que falar. Claro que tem coisas que eu já provei e que não é muito meu gosto, mas não me faz, né? Mas é que eles comem muito. Esse prato típico aí que a gente tá mostrando agora, ele é uma entrada, por exemplo, né? Um tiragosto. E ele é bem tradicional aqui, com as famílias. E eles sempre servem isso como de entrada. Então, é com um queijinho, se fosse um queijo mix, que é feito do carneiro. Aí tem o também que a gente pôs ali, que tá passando rapidinho, eu tô meio que... Nessa foto agora que tá passando, aí a parte do pastis, essa é considerada comida de rua, como se fossem nossos pastéis. E é super gostoso, bem baratinho, e é como se fosse o almoço deles aqui. É muito comum, assim, sabe? Durante o dia deles de trabalho, eles pararam para comer esse pastis. Essa foto agora que está sendo apresentada aí para vocês é onde é cultivado o sal, na Ilha de Gozo. E eles são bem coloniais, bem tradicionais, e ainda tem essa forma de fazer aqui. Quanto às azeitonas, a mesma coisa, no prato que eu apresentei o primeiro ali, que é a entradinha, as azeitonas são bem tradicionais aqui também. Aquele biscoitinho ali, ó, que tá ali na foto, também é bem tradicional aqui, isso também faz parte da história local. Aí esse queijinho, esses dois queijos ali que eu falei para vocês, né, também é curado aqui em Malta, é também de forma tradicional feita. E aquele patê ali é um patê feito de feijão. E esse feijão não é o nosso feijão. Eu já caí na pegadinha desse feijão quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu queria fazer feijão para, né, a família. E aí esse feijão, quando você cozinha e tenta fazer uma feijoada ou algo desse jeito, assim, ele amarga. Então ele não é bom. E aí eu entendi que esse feijão, ele é para patê. Então eles trituram esse feijão, eles cozinham na água, né, só. Eles trituram, eles fazem uma pasta desse feijão e daí misturam, tempera a gosto e aí vira um patê. E é muito bom. Aí é bom. Outra coisa bem popular aqui é o coelho. Eles comem coelho aqui. Então é super gostoso, bem tradicional. Tem também o bebuche, que é umas lesmas, que também usam de entrada. Não. Deixa pra lá, né? Não. Eu não como coelho. Eu não como coelho também. Eu só como a pasta do coelho, mas o coelho não. Agora, e seus filhos? E os filhos que nasceram aí, inclusive? Eles falam português? Eles são mais acostumados à culinária daí? Conta um pouco. É uma bagunça. É uma bagunça aqui em casa. Porque eu falo português com eles de qualquer jeito. Principalmente quando mãe tá braba, né? Quando mãe tá braba, não consegue pensar em outra língua, né? Então eu já falo em português. Mas eu tenho 3 que escolheram o inglês e só falam inglês. Eles entendem o português, algumas palavras, não tudo, mas eles, mesmo eu falando com eles em português, eles vão me responder em inglês. Então eu tenho um menino de 14 anos, que vai fazer 15, eu tenho uma menina de 11 que vai fazer 12. Essa menina, ela é brasileira nata.
ela fala português, ela come feijoada, ela adora comida brasileira. Não pode ver um guaraná, uma Fanta-uva aqui que ela quer. Então, assim, essa daí é brasileira. Não, essa nasceu no Brasil. Ah, é que nasceu aqui, tá. Nasceu aí. Os outros 3, que daí eu tenho um menino de 6 e a minha mais nova bebê, que ela tem 2 anos e meio. Esses aí não comem feijão, esquece o feijão, não come, não são da coxinha, adoram pão de queijo, mas são bem, eles escolhem bastante o que eles comem. E é deles, porque eu apresento, né, vários tipos de comida, assim, sabe? Então, mas é uma mistura. É uma mistura boa, Minha filha fala comigo, às vezes, em português e em inglês, às vezes ela quer me explicar alguma coisa, só que ela não fala bem o português também, como a gente. Então eu olho para ela e falo, minha filha, me desculpa, mas traduz, porque... Não tô entendendo. Não tem sentido. Sensacional, Bruna, muito obrigada por ter dividido não só a história de Malta, mas a sua história também com a gente. Para quem quiser entrar em contato, acompanhar, ter mais informação, tem o canal do YouTube, Uma Brasileira em Malta, o site brunamayer.com e o Instagram, @Uma Brasileira em Malta. Muito obrigada, Bruna, um beijo grande para você, viu? Obrigada pela oportunidade. Que delícia! Tchau, tchau.